Olha só, uma nova gigante de criptoativos apareceu no mercado já valendo bilhões. Mas a pergunta que fica é, o que está por trás de um valor desses? Hoje a gente vai fundo na história da Gemi para entender qual é a promessa que justifica esse preço todo. 3,3 bilhões de dólares. É isso mesmo. Esse foi o valor de mercado da Gemi logo no primeiríssimo dia de negociação na Bolsa. Para uma empresa que está começando a um número assim impressionante, né? E claro, já levanta aquela dúvida na hora. Que é, de onde vem um preço desses? A gente vai ver que não é só sobre o que a empresa é hoje, mas sim sobre o que os investidores estão apostando que ela vai ser no futuro. Então, bora dar uma olhada nos fatos que estão alimentando toda essa expectativa. Ok, vamos voltar um pouco no tempo. Setembro de 2025. Foi aí que a Gemi abriu seu capital, sabe? Fez a sua oferta pública inicial, o famoso IPO, e já chegou fazendo barulho. E que sucesso, hein? Cada ação saindo a 28 dólares. E no final das contas, a empresa conseguiu levantar 425 milhões de dólares. Isso mostra, assim, uma confiança gigantesca do mercado, uma demanda enorme pelo papel. Tá, mas a pergunta é, o que essa Gemi faz, afinal de contas, para justificar essa atenção toda? Bom, a chave para entender isso está no ecossistema que eles montaram. A sacada deles foi não focar numa coisa só. Pelo contrário, eles criaram um portfólio bem completo. Tem exchange, tem serviços para grandes investidores, tem stablecoin própria, cartão de crédito com recompensa em cripto e até um estúdio de Web3 e NFT. A estratégia é bem clara, né? Eles querem criar um ambiente fechado, onde conseguem pegar tanto o cliente comum do dia a dia, quanto o peixe grande, o institucional. É uma aposta bem ambiciosa, para tentar dominar várias frentes do mundo cripto de uma vez só. No papel, é um ecossistema que impressiona, não dá para negar. Mas a história começa a mudar um pouco de figura quando a gente deixa o plano de lado e vai olhar os números de verdade, os resultados financeiros. Pois é, quase 400 milhões de dólares de prejuízo. Esse foi o resultado líquido da Gemi só nos últimos 12 meses. E aqui que a coisa fica, digamos, complexa. Como pode uma empresa valer bilhões, mas ao mesmo tempo operar com um prejuízo tão grande? Olha só essa tabela. A receita anual até que é sólida, 142 milhões de dólares. Mas o lucro líquido, como a gente viu, está bem no vermelho. O lucro por ação também negativo. E o crescimento, bom, oscilante. Não tem uma trajetória clara ainda. Então, isso leva a gente para aquela pergunta-chave. Se a empresa não dá lucro, como é que o mercado justifica pagar tanto por ela? A resposta é que, nesses casos, o pessoal do mercado olha para outras coisas, outras métricas. E uma dessas métricas, super comum, é o indicador preço sobre vendas, ou P sobre V. É uma forma simples de pensar. Quanto o mercado está disposto a pagar por cada dólar de receita que a empresa gera? E aqui que o negócio fica gritante. O múltiplo da Gemi está em torno de 24 vezes, ou seja, o valor de mercado dela é 24 vezes a sua receita anual. Agora, se a gente compara com a Coinbase, que já é uma gigante consolidada no setor, o múltiplo deles fica entre 3 e 6. A diferença é absurda. E esse é o ponto central de tudo. O mercado não está precificando a Gemi hoje. Está precificando o que ela pode vir a ser. Esse valor todo, essa avaliação, é pura expectativa de um crescimento gigantesco no futuro. Só que, claro, toda aposta no futuro tem seus riscos, né? E para a gente ter uma visão completa da Gemi, a gente precisa botar na balança. De um lado, o potencial e do outro, os desafios. Então, vamos lá. Nos pontos fortes, a gente tem esses serviços diversificados, a demanda forte que teve no IPO e as reservas em Bitcoin. Mas do outro lado da balança, os riscos pesam. A empresa ainda não dá lucro, o mercado cripto é super volátil, tem muita incerteza regulatória e, claro, uma concorrência bem intensa. Ok, pesando os prós e os contras, a pergunta que os analistas se fazem é: qual seria então o valor justo da Gemi? Aquele preço que faz sentido quando se olha para os fundamentos da empresa? E quando eles rodam os modelos, comparando com outras empresas e projetando cenários, a estimativa de valor justo fica ali, entre 10 e 15 dólares, bem abaixo do preço que a ação tem sido negociada recentemente, em torno de 25 dólares. Tem uma frase de analista que resume bem isso. Basicamente, para justificar o preço atual, a Gemini precisa ter uma execução quase perfeita. Ou seja, o preço de hoje é uma aposta de que a empresa vai conseguir entregar tudo o que prometeu, sem errar, num mercado que a gente sabe que é super desafiador. O que a gente tira disso tudo é que o preço de mercado conta uma história, uma narrativa poderosa sobre potencial, sobre o futuro. Já a análise financeira mostra uma outra realidade, a de hoje, que é de alto risco.
E esse buraco, sabe, entre a história e os números, é justamente o maior desafio na hora de avaliar uma empresa inovadora e de alto crescimento. No fim das contas, o caso da GMI levanta aquela questão clássica quando se fala de tecnologia. Onde que a gente traça a linha entre um investimento visionário que enxerga o futuro e o puro hype, a euforia do mercado? É uma pergunta difícil, e acertar a resposta pode valer bilhões.